Opa! Não é segredo que existem diversas formas de se contar uma história, onde cada um consegue se utilizar da própria criatividade para desenvolver sua narrativa e o mundo que está sendo criado. E obviamente, com as mais diversas formas de mídia atuais, as formas de se contar uma história também aumentaram bastante. E no meio dos animes e mangás, existe uma obra que conseguiu utilizar do bizarro como característica principal, não só para criar sua identidade, mas também para conseguir utilizar do mesmo para manter a sua liberdade. Sendo essa obra JoJo's Bizarre Adventure, e hoje eu vou falar sobre como o seu anime e mangá conseguem utilizar do bizarro ao seu favor. Bem, para você que não conhece, JoJo's Bizarre Adventure, também conhecido só como JoJo, é um mangá lançado desde 1987 na Weekly Shonen Jump, com a série sendo escrita e ilustrada por Hirohiko Araki, tendo também um anime lançado nos anos 90 adaptando a parte 3 do mangá e recebendo posteriormente um novo anime em 2012, que continua até hoje com novas temporadas adaptando o mangá. E como vocês veem, o bizarro é tão presente na obra que ele chega a fazer parte do seu nome. Mas como exatamente ele é utilizado? Bem, caso você veja nem que seja um pouco de JoJo, você vai ver que o bizarro está presente em praticamente tudo, nos personagens, na sua história, no seu mundo e até na sua arte, onde o Araki se utiliza do exagero, do estranho e da surpresa para desenvolver a obra. Por exemplo, a forma mais comum é o uso do bizarro para formar uma linha de acontecimentos estranhos que desenvolvem a história, também estando frequentemente carregado de humor, utilizando do absurdo ou da falta de lógica para quebrar a realidade de uma forma que seja engraçada. Com outra forma de exemplo sendo o próprio estilo artístico do Araki, onde ele não só teve uma grande mudança e evolução no seu estilo artístico, mas também sempre manteve uma característica marcante, que são as famosas JoJo Poses, onde ele consegue se aproveitar da mídia de mangá para desenhar seus personagens fazendo poses um tanto excêntricas, muitas vezes presentes com onomatopeias que engrandecem aquilo como algo mais grandioso ou destacável, onde o Araki os coloca em poses que nenhuma pessoa normal ficaria, mas que possuem um certo sentido, já que o Araki gosta de se inspirar em esculturas e revistas de moda para desenhar não só os designs dos seus personagens, mas também as JoJo Poses, onde ele traz essas poses extravagantes e super exageradas para dentro da obra, gerando um certo estranhamento para quem está vendo, pois essas poses são justamente usadas em um contexto de exposição, e ninguém na vida real ficaria se colocando nessas posições no seu cotidiano sem serem um contexto específico. Mas em JoJo os personagens não só utilizam delas no seu cotidiano, mas também nas suas lutas, gerando um certo exagero na sua forma expressiva, mas que ainda consegue ser condizente, pois a obra se aproveita da sua forma de mídia, no caso o mangá, para tornar isso mais aceitável para quem está vendo, ao mesmo tempo que deixa claro que é algo estranho, onde o público não só se acostuma com essas excentricidades no estilo artístico, mas também na sua história, onde voltando a dar destaque para a liberdade que o bizarro traz para JoJo, eu gostaria de trazer como exemplo o seu próprio mundo, onde o uso do bizarro permite que o Araki muitas vezes seja mais experimental com a obra, onde ele consegue não só criar uma história e personagens envolventes, mas também experimentar e fazer certas mudanças ao decorrer da obra, conseguindo explorar diferentes possibilidades e fazer certas mudanças que poderiam ser consideradas drásticas em outras obras, mas que devido à forma como o JoJo se constrói, ele torna essas mudanças mais aceitáveis para o público. Por exemplo, o sistema de poderes e o sobrenatural em JoJo, onde no início nós somos apresentados a Máscara de Pedra, que consegue transformar pessoas em vampiros, e ao Ramon, que seria uma espécie de energia gerada pelos personagens que consegue criar os mesmos efeitos do Sol, permitindo a eles lutar contra esses vampiros. Com na segunda parte tendo ainda mais desenvolvimento para o Ramon e as origens da Máscara de Pedra. No entanto, na terceira parte da obra, ocorre uma grande mudança no seu sistema de poder, que é a adição dos stands, que são espíritos com habilidades especiais que são despertadas nas pessoas após serem atingidas por uma flecha mágica, com cada um possuindo um stand com habilidades e características únicas, e com a adição deles ocorrem grandes mudanças na obra, onde na parte 3 ainda existe o Ramon, mas tendo apenas um personagem que utiliza dele, que é o Joseph, o Jojo da parte 2, eu já vou explicar isso melhor, e com o vilão ainda sendo um vampiro, que é o Dio, que também era o vilão principal da primeira parte, com as partes seguintes da obra deixando de usar o Ramon e deixando a existência de vampiros um pouco de lado, se utilizando mais apenas da existência dos stands, mas também apresentando outras características sobrenaturais presentes naquele mundo, onde para explicar isso um pouco melhor eu vou falar brevemente sobre as partes de JoJo. Em JoJo, a obra é dividida em diferentes partes, onde em cada uma, nós teremos um protagonista diferente que pertence à família Joestar, além de cada parte possuir as suas próprias características e mudanças, onde na parte 1 de JoJo nós acompanhamos Jonathan Joestar, nosso primeiro JoJo, com a primeira parte sendo quase uma novela, onde nós temos a apresentação do mundo de JoJo, suas bizarrices e seus personagens, nos sendo apresentados toda a questão do Ramon e a Máscara de Pedra que eu já mencionei, assim como o nosso primeiro e mais marcante vilão da obra, que é o Dio, com toda a primeira parte sendo uma jornada de Jonathan buscando derrotar Dio após o mesmo ter se tornado um vampiro com a Máscara de Pedra. Já na segunda parte, nós acompanhamos Joseph Joestar,
Joestar, neto de Jonathan, e nosso segundo Jojo, onde nessa segunda parte nós temos maior aprofundamento sobre o uso do Ramon e a apresentação dos Homens do Pilar, que seriam uma espécie de vampiros originais naquele universo que construíram a Máscara de Pedra. E agora, após muito tempo, eles foram despertados e buscam se tornar de fato invencíveis, se tornando imunes à luz do sol, com a segunda parte sendo a busca de Joseph para impedir isso e ficar mais forte para enfrentar os Homens do Pilar. Já na parte 3, nós acompanhamos Jotaro, que eu acredito que seja o Jojo mais famoso da obra, que também é neto de Joseph. E é nessa parte que as coisas começam a mudar bastante, sendo introduzidos os stands, como eu falei anteriormente, mas também sendo mais diferente em sua própria estrutura, com a parte 3 sendo mais episódica no sentido de que, embora eles tenham um objetivo claro, que é derrotar o Dio, de novo, eles também vão ter que lidar em cada episódio com um servo de Dio que vai ser enviado para tentar impedi-los, até eles chegarem de fato no próprio. Sendo essa parte mais uma grande aventura, onde nela o Araki demonstra como ele consegue ser extremamente criativo com seus personagens, onde cada um em seus stands vão possuir designs e características únicas, que são utilizados das mais diferentes formas, e isso só vai aumentar nas próximas partes. Onde na parte 4 as coisas mais uma vez têm uma grande mudança, com ela sendo ainda mais episódica, sendo mais um slice of life, onde nós vamos acompanhar Josuke e sua vida cotidiana na cidade de Moryu, onde começam a acontecer várias coisas bizarras com o surgimento de usuários de stand, onde nessa parte não existe uma grande jornada para derrotar um vilão que quer dominar o mundo, mas sim Josuke e seus amigos tentando viver numa boa enquanto tem que lidar com usuários de stand que tentam causar algum mal para eles ou para a cidade, obviamente tendo um vilão principal, mas sendo algo que só vai se desenvolver mais para o final dessa parte. Com a parte 4 sendo sem dúvidas uma das partes mais experimentais do Araki, já que ela foge bastante de como as outras eram, mas também trazendo mudanças na própria forma como o Araki conta a história e na sua própria arte, onde ele começa a deixar de fazer personagens ultramusculosos como anteriormente, e começa a fazer personagens com uma anatomia mais comum, entre aspas, já que comum é relativo em Jojo. Sendo na parte 5 que nós vemos essa mudança totalmente, onde ela também é bem diferente das anteriores, sendo uma história de máfia, onde nós acompanhamos Giorno, em sua busca de ascender dentro da máfia italiana e derrubar os líderes atuais. Com essa parte trabalhando muito mais os outros personagens além do próprio Jojo e explorando ainda mais os stands, confirmando de vez que o Araki atualmente consegue fazer o que ele quiser com Jojo. Por exemplo, indo para a parte 6, onde nós acompanhamos Jolyne, a primeira protagonista mulher da obra, com a história se passando quase toda dentro de uma prisão, com a Jolyne tentando sobreviver dentro dessa prisão, enquanto tenta resolver toda uma série de problemas que de novo envolve o Dio e o seu último seguidor, o cara simplesmente não desiste. E como último exemplo eu vou trazer a parte 7, que eu ainda não vi, pois só tem no mangá, e faz tempo que eu não leio o mangá de Jojo, mas eu sei que ela se passa em outro universo e aparentemente tem alguma coisa a ver com corrida de cavalos. Demonstrando mais uma vez que de fato o Araki atualmente consegue fazer o que ele quiser com Jojo, onde ele consegue explorar mais diversas temáticas e contar diferentes histórias ainda estando presente no mesmo universo. Onde após ouvir isso tudo você pode perceber que realmente Jojo possui uma grande liberdade para com a obra, e a utilização do bizarro ajudou em muito isso, pois como Jojo sempre utilizou dessa característica, a falta de lógica e as mudanças de cada parte, isso fez o próprio público se acostumar e aceitar as mudanças que a obra traz, afinal ela foi construída dessa forma. Onde embora isso possa parecer simples, eu posso garantir que não é. Fazer uma obra bizarra pode ser sim considerado fácil, agora fazer uma obra bizarra e boa é algo bem diferente. O Araki possui sim grande liberdade com Jojo, mas mesmo assim ele ainda tem muito cuidado com a obra, criando uma história condizente que se aproveita do que já foi construído anteriormente o tempo todo, onde o Araki não ignora o que foi construído nas partes anteriores, pelo contrário, ele utiliza desse passado para desenvolver ainda mais cada uma das suas partes, por mais diferentes que elas sejam, sendo muito fiel com o próprio universo e com o público que foi construído, onde por mais que Jojo tenha como um dos seus objetivos brincar com o bizarro, o Araki consegue saber o limite presente em cada parte, tanto que se você vê o decorrer da evolução da obra, o bizarro também cresce junto, mas essa crescente se torna aceitável pelo público, pois ele está acompanhando junto com a obra. Nós vemos o bizarro crescer conforme a obra crescia junto dele, tornando a sua aceitação algo mais natural. Óbvio, você não vai normalizar as loucuras de Jojo, mas você vai aceitar que elas fazem parte da obra já sendo algo esperado, com Jojo conseguindo manter o seu engajamento e fidelidade com o público independente das mudanças de protagonistas, de poderes ou do estilo da obra, onde ele consegue em cada parte explorar o bizarro naquela situação e criar uma trama e personagens marcantes. Que inclusive, falando brevemente sobre, se tem algo que Jojo sabe fazer muito bem, são personagens memoráveis, onde é neles que eu sinto que o Araki tem maior criatividade e liberdade durante a construção, com cada um possuindo suas peculiaridades e designs totalmente únicos, com a adição dos stands sendo algo que engrandeceu ainda mais essas características, onde cada stand não só vai possuir um design, mas também habilidades únicas e que sempre vão ser condizentes com a personalidade do seu usuário. Com outra característica interessante sendo as inspirações do Araki, onde ele obviamente se inspira em outras obras e mangás, mas também em outras formas de mídia e arte, como o uso de esculturas e revistas de moda, como eu já citei anteriormente,
mas também se utilizando do nome de bandas, músicas e figuras famosas para nomear os stands e até mesmo seus personagens, onde o Araki mostra que Jojo é uma obra que realmente permite a ele criar coisas únicas com base naquilo que ele gosta, com o mesmo se divertindo em criar Jojo, com sua bizarrice sendo uma característica extremamente importante não só para sua construção e imagem da obra, mas também que traz ao seu criador uma liberdade única, permitindo não só divertir aos fãs, mas também o próprio autor. Com JoJo's Bizarre Adventure sendo sem dúvidas uma obra única e que mostra com perfeição a liberdade em ser bizarro. Mas enfim, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Jojo é uma obra que eu gosto muito, embora eu esteja enrolando faz tempo pra voltar a ler o mangá, e que com certeza eu pretendo trazer mais vídeos no futuro, seja sobre o anime ou sobre o mangá. E se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais. E se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Comente também o que você achou do vídeo, o que você acha de Jojo e diga que outros assuntos você gostaria que eu trouxesse aqui no canal, seja sobre o Jojo ou sobre qualquer outra obra. E por último, também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.